Amém. Obrigado, boa noite a todos. É uma alegria poder estar compartilhando de alguns minutos com vocês, não é isso? Sobre um tema tão importante que eu garanto para vocês que eu luto com eles até hoje. Deixar as coisas de menino, aprender a desenvolver, a entender, a buscar uma inteligência emocional, tendo em mente que o Senhor já me deu sabedoria, não é? Mas eu preciso usar dessa sabedoria numa inteligência emocional. Sou pastor há 28 anos, para aumentar um pouquinho o som, sou mestre em psicologia, mas como diz o pastor Pascoal, eu levanto peso para viver. Levanto peso, tenho empresa de locação de guindastes, né? Sei que muitos aqui são empresários. Um dia o pastor Pascoal chegou aqui Obrigado. Chegou no estacionamento e viu um guindaste segurando uma viga principal do templo principal. Ele ligou: rapaz, você levanta peso mesmo, né? E assim é a nossa vida. Como Paulo fazia tendas, a gente vai crescendo, vivendo, não é isso? E tudo aquilo que a gente tem, Deus vai nos usando também. Amém, gente? Que bom. Mas eu estou me sentindo um leãozinho na cova dos Daniéis, né? Pela primeira vez falando aos homens aqui na PIB. Eu quero começar com este verso de quando Paulo escreve aos Tessalônicos, no capítulo 5, no verso 23, mas eu quero que você leia comigo então, vamos ver? Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só que interessante, uma das preocupações para a gente chegar lá na inteligência emocional, a gente entender essa necessidade do equilíbrio. Equilíbrio do quê? De um desejo que Deus tem que a gente possa aprender a viver todo dia, a equilibrar a saúde do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. E é interessante a gente procurar entender que muitos problemas na nossa vida, muitos deles colocam: isso é espiritual, não, isso é somente físico, isso é somente emocional. E aí o Senhor vai nos fazer entender cada dia, olhando para a nossa constituição, não é isso? Meu espírito, minha alma. E quando eu penso em entender, não é? Há muita gente que a gente fala de Jesus, fala dessas questões emocionais, espirituais, mas não consegue entender. Por que não consegue entender? E aí Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, lê comigo então. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aí a gente passa a entender o que Cristo veio fazer na vida da gente. Nos dar sabedoria, abrir nossa mente, dar entendimento. E entendimento é isso, apossar-se do sentido do que lemos, do que ouvimos, aprender, perceber, valendo-se da inteligência que o Senhor deu para mim e deu para você. 1 João 5,20, lê comigo. E já sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu passo a lembrar da palavra de Deus que diz assim: olha, quando você conhece a verdade, o que ela vai fazer na minha e na sua vida? Ela vai libertar do quê? Das mentiras. Mas que mentiras são essas? Não é isso? Quantas questões estão enraizadas na nossa vida como crença central? A gente vai falar um pouquinho delas. Você quer ver um exemplo? Alguém aqui tem chinelinho? Chinelinho de dedo? Eu sei que alguns têm pantufinha, tá? Meu vizinho chama de pantufinha, que vive lá no condomínio de pantufinha, já pegou. Alguém aqui desvira a chinela quando está virado? Não? Por quê que você desvira? A mamãe morre. É verdade, é verdade. Está vendo uma crença central aqui? Eu também desviro até hoje, mas nem mãe eu tenho há muitos anos, ela já faleceu. Mas como é interessante, só para chamar a tua atenção nessas questões que Deus vem nos libertar de mentiras. E é interessante que você tem um mentiroso dentro de você. Quem é? O coração.
E a Bíblia diz que ninguém conhece, só Ele conhece. E aí como é que a gente fica com as questões de menino, com as questões de gente adulta, com as questões de gente grande? Eu passo a entender também que o meu físico são formados das mesmas coisas que estão na terra. Tá? O que é interessante passar a entender? Olha, eu sou formado do pó da terra. Lê comigo então. E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando eu falo em alma, eu também estou falando em emoções, estou falando em sentimentos, estou falando em coração, eu estou falando em tudo isso. Tá? E é interessante, lá em Hebreus 4:12, eu sei que você quer ler comigo, e assim a gente tem silêncio, não sou legendário, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu passo a entender que mesmo conhecendo tantas abordagens de psicologia, é a palavra de Deus que me ensina a cura. É a palavra de Deus que me ensina a entender a vida, como ela é, do jeito que o Senhor quer. E eu passo, então, a olhar do jeito que Ele quer. Um desejo de Deus é que a gente tenha a mente de Cristo. E com a mente de Cristo eu passo a olhar a vida. Quantas coisas eu aprendi a não esquentar mais a cabeça com elas. Eu me recordo que alguns anos atrás eu sofri um acidente. E aí eu fui parar numa UTI de Paranaguá, fui transferido para uma UTI em Curitiba. Tive traumatismo craniano, hemorragia cerebral. Não podia falar, não podia abrir os olhos, que tinha aquele problema de, chama-se carnaval, né? Girava toda a minha visão, ficava tonto, nem comer podia, mas eu podia ouvir. Ouvi até quando os médicos estavam falando com a minha família sobre como é que vamos enterrar. Vocês já estão pensando nisso? Que a gente abrir o cérebro dele vai ser para estragar. Mas eu pude entender, então, o quanto Deus tinha para fazer na minha história, além de mim. O que é interessante pensar nisso? Eu estava ali no hospital sem poder ouvir, sem poder falar direito, sem poder comer. Mas eu ouvia algumas coisas. Mas eu ouvia muito mais o Senhor falar comigo. O meu espírito estava pronto. A minha alma, eu conversava com Jesus e falava assim, Senhor, eu tenho 2 filhas, dá mais uma chance para mim. Eu queria ver minha filha se formar, casar, e uma já se formou e casou, né? E aí eu estou chantageando, falando, Senhor, não é essa, é aquela outra, né? Então, estou tentando falar para o Senhor, Senhor, é outra, né? Não é essa que se formou e casou. Mas eu pude entender que o meu físico estava arrebentado. A minha alma estava aflita, como Davi, parecendo que estava se olhando no espelho, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, mas eu falava com o Senhor, o Senhor faz o que quer, mas eu quero isso. E o Senhor é tão bom que me deu vida e me ensinou. Eu precisei reaprender a andar, ficar de pé de novo, a falar de novo, a caminhar de novo. Estou há 28 anos no ministério, há 17 anos eu ajudo aqui, participa no plantão pastoral, na equipe base, no CR, mas como é gostoso a gente entender e buscar que eu também preciso cuidar da minha alma, do meu espírito. E ser batista é bacana, porque eu posso ser dicotomista, tricotomista, alguns fazem até tricô, né? Mas não tem problema, você pode fazer tricô também, ser batista, olhar a palavra de Deus do jeito que ela é, e o Senhor vai interpretando, vai mostrando para você, você vai aprendendo a cada dia este sentido de que alma não é o mesmo que espírito, mas aí então também entra um lado psicológico, eu preciso caminhar nessa área aqui para poder chegar lá na sabedoria, na inteligência artificial, ou melhor, não é artificial, pastor, que estão falando tanto. Não, não é ela não, mas é essa inteligência que o Senhor quer, das minhas emoções, que eu aprenda a interpretar, aprenda a caminhar com as minhas emoções, e não usando das inteligências que tem por aí, não é? Mas sim da palavra de Deus. Segundo o psicólogo austríaco Rother, ele diz que a psicologia é a ciência que investiga os processos e estados conscientes, assim como origens e efeitos. Mas eu gosto dessa definição porque ela traz à minha mente que é muito difícil
Muito difícil eu chegar num conceito só de fenômenos psíquicos. E aí eu passo a entender uma coisa. Olha, ela vai procurar descrever sensações, emoções, pensamentos, percepções e outros estados motivadores de determinados comportamentos que eu passo a viver. Eu gosto da frase do Jaime Camp, que ele diz: o homem é um menino crescido. Ele continua ali, sendo menino, ele cresceu, mas quantas coisas a gente precisa reaprender, a pensar, ou a jogar fora, não é isso? Quando eu penso na palavra de Deus, que ela me exorta, ei, deixa as coisas de menino, e Paulo vai falar, eu preciso aprender a pensar como gente grande, e a deixar essas coisas de menino. Gosto dessa frase de Descartes, quando ele diz, eu penso, logo existo. Eu gosto de brincar dizendo o seguinte, outro existe, eu passo a existir. Como é que isso acontece? Quando é que você entendeu que você era você? Quando alguém falou o seu nome. Quando alguém falou, você é filho do Antônio, da Maria. Quando alguém falou que você tinha seus irmãos, e os seus irmãos são esses. Você nasceu e criou-se numa família, ou adotado por alguém, não importa. Eu gosto do Aaron Beck, que é autor da psicologia cognitiva comportamental, quando ele me ensina as crenças que temos sobre nós, sobre o mundo e sobre o futuro, determina o modo que nos sentimos. E o que e como as pessoas pensam afeta profundamente o bem-estar emocional. O que você está olhando ali? Olha, pastor, estou olhando uma casa, uma igreja, eu estou vendo ali um óculos, estou vendo ali um mundo. Sim. O que nos faz enxergar e a entender, e a pensar, e a viver, e a interpretar, é aquilo que eu aprendi, aquilo que me ensinaram, que colocaram na minha mente, na minha vida. Isso pode ser aprendido na minha casa, ou na minha igreja, com o padre, com o pastor, seja com quem for, mas que me faz olhar, que me faz ver. E quando eu penso nessa inteligência emocional, também foi construído. Foi construído. Alguém me ensinou, e nós somos um fruto do meio que vivemos. Mas veja só, quando nós falamos em crenças centrais, não estamos falando em fé, não estamos falando aqui em culto, em liturgia, não. É no chinelinho que você falou que desvira, ou na pantufinha, né? Que você falou que desvira. Então, elas são ideias, não necessariamente verdades. Elas não são verdades, mas o que acontece? É possível acreditar com convicção nelas, até mesmo sentir que são verdadeiras e ainda assim pode ser em grande parte ou inteiramente não verdadeiras. E aí você lembra que você tem um coração enganoso. Mas você desvirando do chinelinho até hoje para tua mãe não morrer, mesmo não tendo mãe. As crenças, lê comigo então. As crenças estão enraizadas em eventos da infância e se desenvolvem ao longo da vida. Vou convidar você a pensar um pouquinho também na sua infância, tá? E alguns pontos importantes sobre crença, tá? As crenças centrais são mantidas através da operação dos esquemas relativos, os quais fazem com que a pessoa filtre os dados da realidade, de maneira a reconhecer os que apoiam as crenças enquanto a ignoram, reduzem ou distorcem os que são contra. Eu quero pensar assim porque me faz bem. Eu quero até mesmo a decisão de me esconder, a decisão de me isolar, a decisão de falar, então, olha, estou vivendo em depressão, a decisão em não sair do meu quarto, a decisão de não assumir a postura de homem, porque homem é ser responsável, ser homem é ter maturidade, ser homem é o ser mantenedor, ser homem é o ser exemplo, é outra coisa, não pode errar, porque quando erra, uma turma toda, uma família toda vai sofrer as consequências, né? Das nossas atitudes, das nossas meninices, por que não falar assim? Então, sendo as crenças, conteúdos construídos e aprendidos, é possível revê-las, é desconstruir o que não é funcional e aprender conteúdos mais adaptados, mais realistas, dentro da palavra de Deus. Então, resumindo, tudo isso que a gente chegou até aqui, a crença é uma ideia sobre como eu vejo o outro. Quantas vezes eu tento interpretar ou julgar alguma coisa com emoção e 99% delas eu estou errado. Porque eu estou interpretando com certas emoções. E várias emoções o Reinaldinho entra em cena. Não é o pastor Reinaldo, nem o psicólogo Reinaldo, o papai Reinaldo, não é o empresário, não, é o Reinaldinho.
Não sei se acontece isso com você, mas são aquelas questões da nossa meninice, da nossa infância, que ainda está enraizada dentro de nós, que a gente precisa entender e desconstruir certas crenças para nos fazer um melhor legendário, para nos construir como um melhor pai, como uma melhor pessoa, um melhor cristão. Amém, gente? E aí eu preciso estar disposto a jogar algumas ideias fora. Então, elas são ideias não necessariamente verdades, eu não quero confundir você, certo? Mas crenças centrais, elas são regras inflexíveis, hipergeneralizáveis, que regem a vida do indivíduo e determinam sua maneira de perceber e entender o mundo e aquilo que você acredita, que você crê, mas não é verdade. E, às vezes, atendo pessoas, conheço pessoas com tanto grau de desconfiança, porque nasceram e viveram num ambiente de desconfiança, de traições, que trazem para o casamento, então, um desastre. E a gente vai chegar aqui, porque eu passo a ter uma visão distorcida, uma cognição, uma distorção de cognição. Eu passo a olhar com meus olhos, mas tendo uma imagem diferenciada, porque eu estou julgando com emoções. É o menino que está tomando as decisões, é o menino que está fazendo o que tem que fazer, e não aquela pessoa transformada pelo Senhor Jesus. Tá? E aí existem algumas categorias, que não vamos falar tudo isso, tá? Porque só me deram 30 minutos. E não tem como a gente trabalhar em 30 minutos, era 40, diminuiu para 30. Né? Desamparo, a crença de desamor, a crença de desvalor, você já deve ter ouvido isso. Mas quando nós crescemos, com aquela falta de afirmação, com aqueles maus exemplos, com uma família disfuncional, eu tive isso, pude viver isso. Meu pai é alcoólatra, certo? Sempre brigando com a minha mãe, judiando dos meus irmãos, eu cresci numa família assim. Até ser alcançada pela graça de Deus. E Deus entrar na minha história e chamar, ei, é necessário deixar as coisas de menino e crescer. Então, na crença de desamparo, a pessoa tem uma certeza irracional, inconsciente, de que é incompetente, sempre será um fracassado, e aí vai viver na falta de confiança, não é isso? De autoconfiança, e a autoconfiança vai me limitar. Toda vez que eu tenho um convite, toda vez que eu tenho um chamado, toda vez que você tem um projeto de Deus, um propósito de Deus, você faz, sem perceber, entender que um menino está tomando decisões e decidindo e limitando você. E aí são conhecidas como as crenças limitantes. Gosto de brincar com o Descartes, olha, o outro existe, logo existe, e quem que existiu primeiro? Não é isso? Lê comigo então o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifico. Retorna um pouquinho na tua infância comigo, tá? O que é uma família para você? Hoje nós tentamos, não é verdade? Eu, como você, construir família dentro da palavra, dentro da vontade de Deus, chorando por elas, orando por elas, querendo o melhor para elas, mesmo entendendo que quando eu olho com um olhar de sabedoria, de inteligência emocional, passo a entender que tudo acaba, tá? O homem entende que tudo acaba. Até quem está na tua mesa, daqui uns dias, daqui uns anos, espero que demore bastante, né? Você não vai ver mais. O casamento, por mais lindo que seja, sua família vai acabar. Dias atrás, fizemos um seminário aqui sobre luto, falei quase 4 horas sobre luto. Já comecei falando assim, ei, olha para o teu lado e diz, você está na fila, tá? Você está na fila. E aí a gente passa a entender o quê? Ei, preciso pensar como gente grande, como alguém que está passando por aqui. E aí muitas coisas não são importantes, muitas coisas vão ser deixadas de lado para viver, para olhar para o foco, como diz Paulo, fitando os olhos no Senhor Jesus. Mas aí então preciso recordar, preciso entender o que é uma família para você, não é? Existem alguns conceitos, não é? A sociologia diz, olha, são pessoas que se encontraram, são unidos por laços de parentesco, com vínculos ou por afinidade, certo? Aquelas pessoas que casam, olha, aquelas pessoas que têm filhos, bacana, isso é uma família. Mas ela é constituída ou considerada uma instituição responsável para promover o meu bem-estar, a minha influência positiva na sociedade.
E você sabe o que está vivendo hoje, né? Como é que está a sociedade hoje? A abordagem que estão fazendo para entrar e destruir nossas famílias. Está sendo difícil encontrarmos homens com um jeitão de homem hoje. Ou só eu que estou pensando errado, estou vendo errado? Não estou criticando, não. Mas é muitos homens que se perderam na sua infância, ou se confundiram na sua sexualidade, que hoje não consegue falar nem sentar. Não precisa mudar seu jeito de sentar. Continua. Ao desejar uma mulher, ao desejar criar família, ao desejar sair do quarto do joguinho, ou desejar viver a vida que o Senhor chamou para viver como homem. Amém, gente? Este é o sentido de parar com as coisinhas de menino, de ser confrontado, ou me confrontar. O que eu estou pensando? Está certo ou não está? Mas espera aí, eu penso, eu logo existo. Mas se eu nasci numa família disfuncional é aquela que os membros não se comunicam, pensa lá no celular um pouquinho. Não existe apoio, estímulo mútuo, não respeito uns aos outros. Não existe clima de humor, de brincadeiras, e aí eu estou passando rápido por causa do tempo. Existe aqui o abuso de álcool, de droga, medicamento, muito nessa família. Não há respeito pela privacidade. Os laços de família são fracos. Eu não sei como é que foi na sua casa, mas eu pude viver um pouquinho de cada um deles. Não há interação dos membros. Não se aprende o que é certo e o que é errado. Parece que é errado, virou moda, e não tem problema algum. E aí nós vamos crescendo, e o Senhor vai cobrando da gente uma postura diferente. Lá nessa família também não valoriza-se o serviço do outro. E sem perceber como nós, mesmo sendo adultos na idade, estamos vivendo algumas questões que não estão resolvidas na nossa vida. E aí nós chamamos de feridas emocionais. O que você está vendo nessa gravura ali, nessa ilustração? Tá? Um velhinho, está de bengala, mas debaixo da sombra dele tem um menino. Ele tenta viver, ele tenta ser, mas as emoções ainda estão sendo determinadas, decididas pelo menino. Tem gente que já falou que é coisa espiritual. Não é, não, é aqui mesmo. Calma. Então, quando eu penso, tá, nessas feridas emocionais, eu vou encontrar uma delas ali, que é o medo do abandono. Em Paranaguá, trabalhei com muitos anos, recebendo na igreja crianças de um lar, tanto meninos como meninas, mas que foram abandonadas, e muitas delas que vivem até hoje aguardando a decisão do juiz. O que é interessante no convívio com essas crianças? O desejo que elas têm de ter uma família, o medo que elas têm de ser abandonadas de novo. E o gostoso, sabe o que é? Quando a gente pede, ensina, discipula, agora elas começam a orar. E o primeiro desejo nas suas orações, quando eles expressam, é: Senhor, eu quero um lar, eu quero um quarto, eu quero um pai, eu quero uma mãe, eu quero alguém para estar pertinho, eu quero alguém que não me abandone. É interessante, essas pessoas que crescem nessas experiências de abandono são os primeiros a se tornarem adultos e... Vou deixar você, mulher. Primeira coisa, vou abandonar meu lar. Vou abandonar meu casamento. Vou abandonar meu relacionamento porque o menininho está lá machucado, ferido. Ele ainda não descobriu que essa vontade de sumir, essa vontade de... simplesmente é uma defesa, é uma arma que ele tem para não sofrer de novo aquela dor. Mas isso o Senhor já desconstruiu, mas ele não percebeu ainda. O medo da rejeição, foi rejeitado em algum lugar por bullying, seja como for, não é isso? Eu tive um paciente, você não conhece mesmo, né, dessa cidade, o nome dele era Eric. E um dia o irmão dele me ligou, pedindo que eu pudesse atendê-lo, tá? Que ele estava com um problema sério com o irmão, que o irmão tinha o desejo de matar ele e tentava matar ele. Fala com o meu irmão, trata o meu irmão. Eu pude entender o Eric, então, numa tarde de sexta-feira, lá no consultório, ele entrou, sentou, parecia um monólogo, não é só eu que falei, ele ficava só ouvindo.
e depois ele foi embora. Mas antes de ele ir embora, eu orei com ele. Falei sobre perdão, falei tantas questões da psicologia e a Bíblia junto, tá? Psicologia sem Bíblia não vai funcionar. O que é interessante? Na próxima sessão ele chegou, certo? Ele olhou para mim, você me pegou. Eu falei, o quê? Você me pegou. Por quê? Eu descobri, você é pastor. E outra coisa, você me pegou quando orou por mim. Eu pude ter outra visão. E vou confessar uma coisa para você, o quê? Eu vim aqui para matar você aquele dia. Não sabia nem o risco que estava correndo, né? Ele pôde abrir o coração, então, porque a rejeição foi tão grande na vida dele, a rejeição pelo seu irmão, rejeição pelos amiguinhos da escola, rejeição. Então, ele cresceu com esse desejo de matar, esse desejo de vingança. Mas, como eu gosto de Fusca, ele também, não é? Tenho 4 Fusca, fuscólatra. Pude andar no Fusca dele, ele no meu Fusca, e assim foi. Hoje ele é batizado, tem a vida transformada com a graça de Deus, amém, gente? Mas para ele entender, então, esse sentimento que estava na vida dele, essa questão da humilhação, e uma vez humilhado, você vai tentar arrumar métodos, formas de fugir para não ser humilhado de novo, você vai gritar, você vai agir de violência até mesmo. Infelizmente, às vezes a gente tem notícias de pessoas que são santos aqui dentro, mas em casa são violentos. Violência doméstica entre legendários, você já ouviu falar? Violência doméstica no meio de pastores, de cristãos. Não deixou as coisas de menino ainda. Não aprendeu que uma família é para se amar, uma mulher, filhos é para se amar. Pessoas é para se amar e não para usar. E entender que você não é mais menino de briga de rua. Que você pode ter seus sentimentos feridos sim, mas agora você tem Jesus para tratar de você. E em todo tempo, em todo momento, eu aprendo que eu preciso orar. E aí eu entendo que o Senhor diz, ora em todo momento, ora em todo tempo, ora em todo lugar. E aí o Senhor vai tratando do coração da gente, da mente da gente, transformando. Não é? Mas eu não tenho poder de mudar meu pensamento, meu sentimento. Olha, um dos frutos do Espírito Santo, o que é? Domínio próprio. É quando eu oro, Senhor, tira esse pensamento da minha mente, tira esse desejo de violência, tira esse desejo infantil de ser o melhor, de ser orgulhoso, de não engolir sapo. Você vai ter que engolir cobra junto. E aí a gente vai passar a entender o que é vida com Cristo. Não é vida de humilhação, mas é vida de devoção, é vida de quem aprende a se humilhar diante do Senhor, e Ele exalta no seu tempo. É vida daquele que transforma e muda nosso passado, e muda nossa vida, e muda nosso pensamento, e aquilo que Ele tem para nós, os ouvidos não ouviram, a Bíblia diz, né? Nem passou. Mas, pastor, eu passei momentos de traições, e eu tenho medo de confiar agora. Gente, bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo. Seja adulto. Você está sujeito a todas essas questões. O Senhor Jesus falou, olha, tem de bom ânimo. Para quê? No mundo você vai ter aflições. Pensa que você vai ter. Ele não isentou você, nem a minha pessoa, de passar por problemas, de viver traições, de pessoas, de amigos, de homens, seja de quem for, de viver injustiça. Volta e meia somos injustiçados. Você acha que o mundo te ama? Não, a palavra diz que o mundo te odeia, vai te perseguir. Porque você tem o Senhor na sua vida. E aí há tanta gente sonhando, romantizando um ministério, romantizando uma vida onde o Senhor diz, ei, é caminho de cruz, é caminho de justiça também, mas eu estou no controle de todas as coisas, amém? Eu estou cuidando de você, da sua vida, da sua família, das suas finanças. Mas estou sofrendo uma causa. Deixa sofrer essa causa. Sofre o dano, diz a Bíblia. Mas olha para o Senhor. Se você sofreu o dano e não orar, aí vai ficar pior, não é? Sentimento de isolamento. Nós saímos de uma pandemia há pouco tempo e era obrigado a se isolar. Era obrigado a ficar em casa. E muitas vezes eu tenho vontade de sumir, sabia? Tem, vou confessar para você, mas tem um problema. Qual é o problema? Onde eu vou também. Tem um problema sério, eu ainda vou cair aqui. Onde eu vou também. Porque vai comigo, Reinaldinho,
vai comigo minhas limitações, vai comigo todo um passado, mas que o Senhor já perdoou, que o Senhor já transformou, que o Senhor fez em nova criatura em todo tempo, já renovou a minha mente, meus pensamentos. E quando é que o Senhor faz isso? Todo dia Ele renova suas misericórdias na minha vida, amém, gente? Todo dia eu preciso entender, Senhor, eu preciso crescer, Senhor, eu preciso deixar as coisas de menino, Senhor, eu preciso deixar de ser infantil. Ah, mas pastor, eu passei abuso na minha vida. O Senhor trata também. São aquelas pessoas que não entendem que o Senhor quer cuidar do corpo, da alma e do espírito. Aí pessoas estão indo para o casamento, porque sofreram abuso, estão abusando da esposa. Que triste isso a gente comentar, não é? Mas às vezes viveu lá na sua infância, na sua adolescência, as pornografias do mundo, os abusos que o mundo faz, e traz para dentro de casa, não sabe diferenciar que agora você nasceu de novo. Até o teu comportamento sexual, teus desejos têm que ser controlados pelo Espírito Santo, amém? Você pode falar, pastor, está aqui uma coisa difícil, que é deixar a pornografia, que é deixar essas questões que têm escravizado muitos homens de Deus até mesmo, mas que preciso aprender a lutar, e aprender a lutar é lutar com Deus e pedir para o Senhor e entender todos esses traumas, essas rejeições, esses abandonos estão lá no solo dos vícios, da orfandade, do abuso sexual, do abuso emocional, do abuso espiritual, do abuso físico, do abuso de autoridade, todos esses tipos de abuso. A gente já sofreu algum deles, se não todos. E aí a razão de muitas pessoas olharem com esta visão e se esconderem no esporte, nos jogos, no trabalho, no álcool, na religião, no sexo, na pornografia, não consegue desligar o infeliz do celular. Gente, está difícil, desliga. Ah, mas não, leva para o banheiro. Começa a orar junto com ele. Senhor, esse celular está me fazendo pecar. Porque você é homem, você tem desejos. Mas você precisa aprender a controlar no Espírito Santo de Deus, amém? Deixar as coisas de menino. E a inteligência emocional? Caminhamos até aqui, mas já estamos perto da conclusão. Temos quantos minutos ainda? 5? Tá bom, está aumentando. Você quer que eu continue? Diga amém. Estou brincando. O que é a inteligência emocional? Simples, é um autoconhecimento emocional, o conhecimento das nossas emoções e como elas nos influenciam, por exemplo, saber como e quando é o nosso melhor momento para tomar decisões. Estou bravo, gente, para com isso. Estou motivado por algum tipo de emoção, não tome decisões, pare para orar. Enfim, a inteligência emocional deveria começar lá na nossa infância, quando a mamãe vai nos acolher, vai nos atender, vai nos ensinar, olha, você está sentindo tristeza, você está sentindo raiva, isso aqui é alegria. Mas quando as pessoas crescem sem entender, sem ter essa informação, vivendo de qualquer jeito, vai chegar na fase adulta, o que vai acontecer? O coração vai falar sempre mais alto. E aí aquelas pessoas que são envolvidas sempre num novo relacionamento, aquelas pessoas que estão envolvidas com o coração, com emoções, mas não palavras de Deus e razão, raciocínio, inteligência, que vai fazer o divisor de águas. Então, a inteligência emocional é esse autocontrole, certo? Essa autorregulação que nos permite refletir sobre as nossas emoções e entender, estou sentindo isso. Por que eu estou sentindo isso? Você vai ver que tanta coisa está ligada à minha infância, à sua infância, e não percebemos. Continuamos desvirando o chinelinho. Pode desvirar o chinelinho, senão você pode cair, tropeçar, bater a cabeça, né? Mas tem coisas que você tem que parar de desvirar. Tem coisas que o Senhor nos convida, ei, agora eu tenho que deixar as coisas de menino, mas eu tenho que pensar como gente grande. Tenho que pensar como adulto e não pensar como criança. Paulo traz vários sentidos nessa palavra. Como se agora ele estivesse olhando a vida como um olhar da sua infância, não é isso? E precisando deixar tantas coisas de lado, como egoísmo e outros mais. Outra visão também, olha, agora nós olhamos como por um espelho refletido, uma imagem torcida, um metal polido. Mas vai chegar o dia que seremos homens.
e vamos viver glória de Deus, nós vamos viver um pouquinho desse poder de Deus aqui na terra para nos libertar, para trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Amém, gente? Automotivação ou emoções de foco em objetivos e metas que nos motivam, nos beneficiam. É quando eu aprendo a desenvolver essa inteligência emocional e desenvolvo também empatia para estabelecer vínculos. Eu passo a observar as pessoas, a entender, ou quem sabe tentar entender o que ela está vivendo. Aprender a ficar quieto, falar menos e ouvir mais. E assim não vou dar umas mancadas, não é? Falar, às vezes, da dor que a pessoa está vivendo. Ou fazer aquelas piadinhas que você está olhando, e, de repente, aquela piadinha está magoando. A inteligência emocional me faz pensar, me faz refletir, me faz me colocar no lugar do outro e imaginar um pouquinho só do que ela está sentindo. A inteligência emocional me ajuda nas relações interpessoais ou habilidades sociais que pode contribuir para o nosso bem-estar pessoal e ter um impacto no bom desempenho no trabalho. O que quer dizer isso? Não sei quantas pessoas têm dificuldade de permanecer no emprego, né? Não estou julgando, tá, gente? Mas tem crente que na hora de trabalhar vai ler a Bíblia, vai orar. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu momento. Tem crente que confunde. Se eu falar que meus melhores funcionários não são cristãos, você vai falar, pastor, não fala isso. Mas é verdade, porque os mais ruins são crentes, porque são imaturos, não cresceram ainda. Não sei se você já viveu essa experiência, mas tem muita gente boa também, que são crentes e são maduros, que cresceram pelo quê? Pelas dores, pelas horas tristes, pelo luto. Cresceram quando entenderam que as coisas não são como elas querem, mas que essa é a vontade de Deus para ela, naquele momento. Gosto de uma frase que não é de nenhum cristão, mas é do Dorival Caymmi. Ele dizia o seguinte, olha, nas horas mais tristes nascem os mais lindos poemas. Alguém quer ficar triste aqui? Não. E vai falar, a alegria do Senhor é minha força. É verdade, claro que é. Aleluia, por isso. Mas é na minha hora triste, a minha hora que eu deixo as vaidades de lado, a meninice de lado, o menino de lado, que eu passo a pensar como gente grande. E entender que o coração do sábio está na casa do luto e não nas festinhas, na alegria. E entender que eu vou crescer sempre aprendendo a dobrar meus joelhos, chorando no Senhor. Se eu perguntar para você quantas vezes você chorou esse ano no Senhor, não é? Parece algo estranho, não. O homem não chora, chora, ele chora mesmo. Para que serve, então, essa inteligência emocional, gente? Já falamos sobre isso. Mas o que é interessante é quando ela tem o objetivo de controlar nossas emoções. Não apenas isso, mas saber lidar com situações que aquelas emoções incontroláveis aparecem. Eu vou falar uma emoção só incontrolável que aparece, tá? Que vai mostrar a distância da mente e do coração, que muitas vezes nos dividem, tá? E por vezes nós somos racionais, e outras vezes sensoriais, vivemos por sentimentos, por pensamentos, por emoções, e não sabemos onde é que está sendo a batalha dentro do nosso coração, da nossa mente, e maus pensamentos tentam dominar. E aí, então, como é que eu ressignifico? Pensa na ira. Ah, pastor, mas a ira vem de Deus? Vem de Deus também, é um sentimento. Irai-vos e não pequeis. Agora, o pecado, não é isso? A ira, quando eu dou continuidade a ela, eu não perdoo, aí ela se torna raiva. E muitos meninos são assim, birrentos, né? Aí pensa numa criança que a gente acha bonitinho quando é criança. Olha só como ele é. Tem decisão, não é isso? Responde, né? É verdade? Mas aí cresce e está com um monte de transtorno emocional e aí vai ter problema no seu casamento, na sua vida, no seu relacionamento com o seu pastor, com a sua igreja. E vai continuar orando para arrumar uma namorada. Como é que eu ressignifico essas feridas do passado? Lê comigo, então. A ressignificação definitiva supõe um processo que é constituído de várias fases, que tem início em diferentes momentos, mas que logo se dão necessariamente de maneira simultânea durante todo o processo de ressignificação.
Lê comigo. Para ressignificar as feridas vai ser preciso recordar qual foi o momento que nossas feridas foram criadas. E o Senhor revela, e o Senhor mostra. Quando eu fiz o meu primeiro VV na vida, Vida Vitoriosa, eu fui para conhecer, para entender o que estava acontecendo lá. O Senhor falou comigo. O Senhor revelou tanta coisa que eu nem lembrava na minha mente, nem pensava que tinha acontecido, mas o Senhor falou para curar meu coração, para curar minha mente e fazer de novo. Hoje eu gosto de estar lá com Ele, sempre estou falando aos homens sobre sexualidade. Que bacana entender isso, buscar isso, deixar as coisas de menino, mas às vezes a gente tem que voltar lá e admitir, foi aqui que me machucaram. E vou fazer uma pergunta para você. Quem te machucou? Ah, pastor, são tantas. Vou fazer mais uma. Quem mais amou você? Papai, mamãe. Sim, quem sabe são esses que te machucaram. No desejo de te agradar, de te fazer crescer, de te dar o melhor, mas o melhor deles, de fato, quem sabe não foi o melhor para você. E tem tanta gente que já cresceu e fica colocando a culpa no mamãe e no papai, que nem aqui está mais. Deixar as coisas de menino é perdoar papai, mamãe, tio, vovó, educador, seja quem for, que nos causou feridas, que nós não vemos, mas que nós sentimos, que tentam dominar muitas vezes a minha mente. Eu passo a entender, então, que eu preciso, sim, dessa cura do Senhor, e essa raiva. Olha só vou usar um exemplo, então. Transformando a raiva em poder. 1 Samuel 17:45, o povo de Israel estava acostumado a ouvir as afrontas dos filisteus, e a estima já tinha sido humilhado pelo gigante Golias. Você conhece essa história? Os soldados não conseguiam ter outra reação senão correr de tanto medo. Enquanto isso, o povo alimentava ódio contra seus inimigos, mas não sabia usar esses sentimentos de maneira correta. O jovem Davi também ficou irado ao ver Golias maldizer o seu povo e também o seu Deus. Qual foi a atitude de Davi? Invocar o poder no nome do Senhor com autoridade para vencer o gigante. Se eu perguntar quais são os gigantes que estão na sua vida, ou você tem criado até mesmo. Quando somos pequenininhos, gente, levantar um saco de arroz de 5 quilos é muito pesado. Hoje você vai para a academia, levanta 30, 40, 50. Mas aquelas emoções daqueles dias, você não tinha repertório nenhum para viver, para suportar, para aguentar. E aí então se tornou ferida. E às vezes distorcidas ou torcidas pela tua interpretação infantil. E muitas delas não aconteceram, nem foram verdades, mas que você traz na sua vida. Uma vez pude aconselhar um jovem, já com seus 30 anos, com problema na sua sexualidade. Eu pude então conversar com ele. Vamos voltar lá então, onde é que foi a sua dor, quando é que você foi machucado, quando é que abusaram de você? Ele falou, tá bom. Eu tinha 4 anos você tinha. O meu primo de 5 anos ele tinha. Ele abusou de mim. Tá bom, não estou dizendo que não abusou. O que ele fez? Só tem homem aqui, não é? Eu espero. Ele deitou em cima de mim. E de manhã ele tirou sarro que abusou de mim. Olha, vou falar para você reconsiderar isso na sua vida. Tá? Não é o que dizem, que fizeram, que vai trazer a tua identidade, mover e fazer de você viver sua doença, viver sua dor, viver sua ferida. Ele pôde entender comigo, conversamos vários dias, vários momentos, e entender, olha, não aconteceu nada. Hoje ele é casado, tem filhos. Mas quando se caminha no engano do coração e do que falaram, a gente vai ser preso por ela. Eu gosto quando a pessoa deixa de alimentar ódio e alimenta a misericórdia. Se eu perguntar para você, qual foi a última vez que você perdoou alguém? Ah, pastor, não está no meu dicionário isso. Qual foi a última vez que você falou que estava cheio do Espírito Santo? Sempre estou cheio do Espírito Santo, mas para perdoar alguém, não. Para dizer que ama a esposa, não. Para abençoar seu filho, sua filha, não. Pode expulsar demônio a noite
toda, mas poder do Espírito Santo não é só para subir montanha. É para perdoar lá quem machucou você, e pode ter sido sua esposa. Eu estava fazendo uma série de conferências no litoral, então eu saí para distribuir folhetos junto com os meninos da igreja. Naquele tempo a gente distribuía folhetos, né? Bacana. A gente estava entrando, passando numa rua, quando eu olhei, tinha 19 cachorros, correndo atrás de mim. Alguém já correu de cachorro aqui? Qual é a sensação? Gente, é um medo, né? É um medo. Primeira coisa que eu fiz, entrei no primeiro portão, do primeiro portão, primeira porta. Olhei aquele ambiente, meio esfumaçado, uma luzinha vermelha lá atrás. Ué, você sabe disso, é? Você também vai nesses lugares, está se entregando. Aí o pior não é isso. O pior vem agora. Aí uma vozinha de uma mulher lá atrás falou: pastor Reinaldo, o senhor aqui? Minha esposa fala: toda vez que você fala do cachorro, você aumenta. Eu falei: ó, a matilha é minha, né? Eu invento quantos cachorros forem. Não contei na hora. Mas o que eu fiz? Eu dei o convitinho para ela. Estamos aí. Convitinho da igreja, vim trazer para você. Não é mentira, não estava levando o convite para ela. Mas eu aproveitei e entreguei. Você deu risada, né? Mas aquela mulher foi para a igreja no sábado à noite. Se converteu o Senhor Jesus. Não. Corrida abençoada, né? Corridão abençoado, né? Corridão abençoado. Mas passaram-se o tempo e aquela mulher só chorava. Só chorava. Depois de então conversar com ela para a gente fazer um discipulado, não é? Crente que não faz discipulado não cresce, tá? Ela abriu o coração: olha, aquele dia que o senhor estava lá, você me encontrou, me convidou, eu tinha deixado a minha família, tinha deixado o meu lar, 3 crianças, tinha deixado meu marido, porque eu comecei a beber vinho, tomar golinhos e golinhos, eu comecei a gostar daquilo, e as más influências me tiraram do caminho de Deus. E aí então eu fui para a vida, eu só via o meu orgulho, a minha carne, a minha vontade, a minha infantilidade. O que acontece? Então mas eu quero, pastor, pedir perdão para eles. Pedir perdão para o seu marido e para os seus filhos depois de algum tempo. Onde é que ele trabalha? Vou dar um nome: o João trabalhava no Sindicato dos Estivadores de Paranaguá. E lá se sabe, que alguém sabe, que com certeza lá é 6, 7 horas da manhã, chamada, né? Para ir para os navios. Lá estou eu, cedo, procurando o João. E encontro o João. Ele estava tomando um pingado, não era pinga, um café com leite, né? Sentadinho, eu sento no lugar dele: dá um pingado para mim também. Então, olha, você é o João? É. Maria mandou te dar um recado. Rapaz, eu quase apanhei de raiva daquele homem. Ele foi embora, deixou o telefone que a mulher dele tinha deixado, não quis papo. Eu falei: mas eu vou orar por você, porque a Maria hoje é uma nova pessoa, ela é transformada, ela cresceu, ela deixou as coisas de menina, ela cresceu, e ela quer pedir perdão para você. E aconteceu que passaram-se dias, mas o telefone tocou e estava o João falando comigo: olha, pastor, depois daquele dia eu não dormi mais, e as crianças não param de chorar, que querem ver a mãe, e eu estou incomodado. Pois bem, marquei o dia e a hora, chegou o João com as crianças. Tinha adolescente também, né? E a Maria tinha chegado mais cedo ali na sala. Falei: Maria, vai lá para a cozinha, que eu vou receber o João e os seus filhos. O que é interessante nisso? Enquanto eles chegaram, me olhando de cara feia, tinha um que já estava chorando. Ela sai da cozinha e se ajoelha diante do João. O João levanta Maria e diz: esse Deus que fez você crescer, que transformou você, eu quero também.
Ele nunca participou de legendário, nem de escola bíblica, de nada, mas ele estava com o coração pronto a perdoar, a ser maduro, a crescer, a cuidar bem da sua família. Ela voltou para casa, vivem até hoje. Mas se fosse com você? Você já estava amanhã no advogado pedindo divórcio? Se fosse com você, como é que a tua inteligência emocional estaria trabalhando? Como é que a graça do Senhor, a misericórdia... Eu tenho certeza que muitas mulheres já estão cansadas de perdoar maridos aqui dentro. Muitos que procuram o Senhor, pastor, não sei mais o que fazer, o cara não cresce. O cara não pode ver uma mulher. O cara não pode ter uma oportunidade. Sabe por quê? Não cresceu na sua vida sexual, na sua maturidade sexual. Entender que muitos foram abusos que agora precisam ser tratados, reconstruídos no Senhor Jesus, na graça do Senhor. E agora então aquela fama de pegador não é do Senhor. Deixa de chamar de viado, deixa de chamar do que quiser, mas você é separado para o Senhor Jesus, amém? Esse é o sentido de viver na graça de Deus. Então, em várias situações da vida, somos tentados pela ira, que é uma obra da carne, e não conseguimos raciocinar como estamos com raiva, entre outros sentimentos, entre outros desejos. E se não tivermos, lê comigo, se não tivermos domínio próprio, poderemos cometer grandes erros quando estamos irados. Então, por isso que, quando estamos inconformados, precisamos focar nossa energia no Senhor. Buscar o Senhor, transformar a raiva em poder. E o poder dele se aperfeiçoa onde? Na minha vida e na sua vida? É fraqueza? Não é na sua conta, na sua sabedoria, nos seus diplomas, no seu cargo, mas é na sua fraqueza que o Senhor opera com poder, faz você crescer, lembra da tristeza, dos momentos tristes. Fica de pé comigo. Tem tanta coisa aqui, mas não vai dar tempo. Vocês me perdoam, tá? Eu vou te falar um segredo de crescer e de vencer as batalhas emocionais, as feridas e desenvolver inteligência emocional. Lê comigo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso enche a tua mente, o teu pensamento. Nisso confronta você naquilo que você está pensando, que não vem do Senhor, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não é puro, não tem louvor, não é amável, não tem boa fama. Criança gosta disso. Dos Velozes e Furiosos e por aí afora. Crianças gostam de ver o bandido crescer, e tem alguns filmes que é bacana até. Mas aqui nós somos chamados para deixar as coisas de menino e pensar como gente grande, porque o Senhor vai cobrar de você. E a mão do Senhor pesa, mas o Senhor quer dar oportunidade agora para a gente poder orar e pedir a graça do Senhor nesse momento, amém? Fecha teus olhos e ora comigo. Senhor, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo legacy, esse encontro com o Senhor. Muito obrigado, porque nessa noite eu pude olhar um pouquinho da minha ferida, do meu passado, mas também eu vejo quantas coisas o Senhor já fez. E eu te peço, sonda o meu coração, perdoa os meus pecados, me faz a cada dia me tornar a pensar como Cristo. Transforma a minha mente, os meus pensamentos, e sonda o meu coração, e coloca um novo coração lá dentro. Eu oro, nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Você que está de pé, continua orando. Se você não consegue orar porque tem muito burburinho, imagine no silêncio. Qualquer coisa te distrai, qualquer coisa tira você do foco. Nós fomos desafiados como homem, você compartilhou, mas o desafio é teu, a responsabilidade é tua.
O que você vai levar para a tua semana agora? Nós ouvimos aqui do pastor falando que, infelizmente, muitos homens são meninos crescidos. E eu acrescentaria, eu diria que meninos crescidos no reino de Deus são um desfavor no reino de Deus. Porque eles dão trabalho. Eles se negam a crescer. Nós que trabalhamos com homens, aconselhando, recebendo, ouvindo as esposas, mães, a gente sabe o trabalho que dá lidar com um menino crescido. Como é difícil lidar com um menino grande. E eu queria desafiar você. Agora você falou com a tua mesa, você orou com a tua mesa. Mas você falar com o Senhor agora. Fecha teus olhos aí. Porque o que Deus está para fazer aqui precisa de homens responsáveis. A palavra diz que quando eu era menino, eu pensava como menino. A gente não tem menino aqui. Nós não temos nenhum menino aqui. Nós temos homens aqui. O pastor aqui falou sobre crescimento também. Ele falou sobre discipulado. Quem não é discipulado não cresce. Continua de olho fechado, meu irmão, é com você. Eu quero que o Espírito Santo fale com você e que nada te atrapalhe. Se você já tem mais de um ano de igreja e nunca leu a Bíblia inteira, tem alguma coisa errada. Se você tem anos de igreja, de ministério e nunca leu a Bíblia inteira, tem alguma coisa errada. Como é que você tem intimidade com o Criador se você não abre a Bíblia, a palavra dele, e se alimenta dela? É por isso que homens são meninos muitas vezes no reino dos céus. Porque eles não se alimentam de coisa sólida. Eles não buscam coisa sólida. E quando o vale da sombra da morte chega, eles parecem uma criança no mercado pedindo doce. Eu não estou dizendo que está errado você ter os seus desesperos, o seu medo. Mas o reino de Deus não avança com medo. Ele avança através da ousadia do Espírito Santo. Porque não é contra carne nem sangue. E não é pela minha força nem pela sua, é pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria fazer um desafio para você. Talvez você nunca foi discipulado. Talvez você nunca leu a Bíblia toda. Talvez você nunca ombreou, andou ombro a ombro do lado de outra pessoa. Talvez você nunca prestou conta de nada. Está na hora de você deixar de ser criança, menino, moleque, e virar homem. Não te torna menos homem você prestar contas. Não te torna menos homem você olhar para outro e falar: eu errei, eu pequei, eu preciso de ajuda, eu sou orgulhoso, eu sou teimoso. É melhor você falar isso para outro homem do que a sua esposa perecer na sua casa. É melhor você falar isso para outro homem enquanto seu pai e sua mãe choram porque você não escuta. A Bíblia fala que ferro afia ferro, assim como o homem afia o outro homem. Eu queria te desafiar a dar um passo de fé agora, enquanto você fala com Deus. Nós vamos orar. Eu vou orar. E assim que a gente terminar essa oração, eu queria desafiar você a chegar no teu líder de mesa e falar: eu quero ser discipulado. Eu quero caminhar com alguém. Eu preciso caminhar com alguém. Eu quero trocar experiência. Eu quero ser confrontado. Eu quero avançar. Eu não quero ser mais aquele menino que chora no mercado por causa de doce. Pisaram no meu calo. Falaram não para mim. Seja homem. Seja homem. Ah, pastor, mas eu já fui discipulado. Agora eu sou líder, eu sei o que eu faço. Se você acha que você veio para ser servido, você está enganado, meu irmão. Maior é aquele que serve, aquele que mostra as suas fraquezas. Homem vulnerável não é menos homem. Homem precisa caminhar com outros homens. Se você está caminhando sozinho, você vai chegar no teu líder de mesa e vai dizer: eu estou sozinho. Eu preciso caminhar com alguém. Eu preciso de ajuda. Sabe quando a gente vai colocar 2.000 homens aqui? Quando nós temos 280 homens aqui.
Quando 280 homens se posicionarem, fincarem o pé no chão e pararem de gritar igual criança no mercado. Ah, pastor, mas essa palavra não é para mim. Eu sou santo, puro, verdadeiro. Eu sou perfeito. Já começou errado. Porque todos nós precisamos disso. Eu preciso disso. Nós vamos orar. E eu desafio você a procurar o seu líder de mesa. Depois ele vai procurar a liderança, se for um discipulado mais profundo. Aí a gente vê o que faz aqui. Mas eu desafio você a sair da inércia, a sair do sofá. Buscar esse controle emocional que nós ouvimos aqui. Vencer os seus medos. Corrigir o rumo. Mas sozinho você não dá conta. Eu te garanto que sozinho você não dá conta. Senhor Jesus, nós estamos aqui para te engrandecer, Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui para dar glórias ao teu nome e dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Não existe nada maior do que o Senhor. Senhor, nós temos homens aqui, assim como eu, que precisamos do Senhor todos os dias. E quantas vezes nós parecemos crianças, porque pisaram no nosso calo, ou porque nós temos medos, receios, traumas, dificuldades. Mas a tua palavra diz que pelo Senhor e no Senhor nós somos mais que vencedores. A tua palavra também diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E a tua palavra também diz, Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor escolheu aquela cruz para cada homem que está aqui hoje. Deus, nós queremos representar o Senhor neste lugar. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso casamento, nas nossas amizades. Nós queremos representar o Senhor por onde nós passarmos, Deus. Na nossa sociedade. Senhor, existem homens aqui que estão sendo chamados hoje para um passo novo, para um desafio novo. Deus, nós entendemos que não é quem chega primeiro ou quem chega mais rápido, mas é sobre andarmos juntos, esperando o noivo. Senhor, se tem homens aqui cheios de medos, quebra isso em nome de Jesus, Pai. Se tem homens que se acham incompetentes, incapazes, em nome de Jesus, que toda palavra de maldição, toda palavra maldita que foi lançada desde a sua infância caia por terra em nome de Jesus. Homens aqui que hoje as suas esposas estão chorando, clamando, mães e pais clamando, Senhor, que hoje elas recebam homens diferentes nas suas casas, que hoje o milagre aconteça, que hoje a cura chegue nesses corações, que hoje a transformação e a renovação das suas mentes aconteça para a honra e glória do teu nome, Deus. Que hoje, Deus, não seja a história dos nossos pais, que hoje não seja o Deus dos nossos pais, mas que hoje seja o nosso Deus, o Deus intransferível, o Deus que nos salvou, o Deus que nos curou, o Deus que nos fez homem e nos deu o sacerdote. Deus, nos faz, Pai, nos faz representantes do Senhor nessa terra, Deus. Nos faz, Senhor, sermos imagem e semelhança do Senhor, para a honra e glória do teu nome, Deus. E se tem alguém aqui que está na dúvida, Pai, se deve buscar discipulado, se deve ler a sua palavra, se deve ombrear em nome de Jesus, que toda cegueira caia por terra. Abre os ouvidos, abre os olhos, quebra as muralhas, Senhor. Deus, nós precisamos ser vulneráveis no Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós não temos força, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Reveste esses homens, para a honra e glória do teu nome, Jesus. E que hoje, Senhor, seja o começo de uma eternidade com o Senhor. Que nós possamos viver isso a partir de hoje, a partir de agora, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos agradecidos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor está presente. Obrigado pelo privilégio da sua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém.